Formação de cartel, lavagem de dinheiro, superfaturamento de preços. Fraudes em contratos e licitações no metrô e nos trens metropolitanos. O escândalo, que veio à tona após um acordo em troca de imunidade civil e criminal feito pela multinacional alemã Siemens com o CAD, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo, aponta para a corrupção de políticos e servidores públicos do alto escalão do PSDB em São Paulo e do DEM no Distrito Federal. Discutir essas denúncias e as possibilidades de investigação é pensar em mecanismos para evitar ilegalidades nas relações entre o Estado e a iniciativa privada. É pensar em transparência, otimização dos recursos públicos, melhoria dos serviços e aprimoramento da democracia, por um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje debate as denúncias de fraudes e corrupção no governo do Estado de São Paulo e também no Distrito Federal. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Luiz Cláudio Marculino, deputado estadual do PT São Paulo. Eduardo Pacheco, coordenador setorial do Setorial Municipal Transporte do PT e metroviário há mais de 30 anos. E Vicente Bagnoli, advogado, professor de Direito do Mackenzie. Bem-vindos. As recentes denúncias da empresa alemã Siemens em um acordo de leniência que corresponde à delação premiada, só que para empresas, tornaram público um esquema de fraudes e corrupção em contratos e licitações do metrô e dos trens nos governos do Estado de São Paulo e do Distrito Federal. As investigações acontecem, em parte, sob sigilo de justiça. Então, para começar, eu gostaria que vocês detalhassem quais são essas denúncias e como estão sendo conduzidas as investigações. De novo, bem-vindos. Eu vou começar pelo deputado Marculino. Quais são as denúncias? Como estão sendo conduzidas as investigações naquilo que a gente sabe, na medida em que uma boa parte dela ainda está sob sigilo da justiça? Então, primeiro, boa noite a todos, Eduardo, doutor Vicente. Nós, na bancada do Partido dos Trabalhadores, né, já estamos acompanhando essas denúncias, né, contra a Siemens, a Alstom, né, a Teimosinha. São diversas empresas hoje, né, multinacionais que prestam serviço hoje para o metrô, né, do estado de São Paulo e também de Brasília. Uhum. As denúncias que tem são de superfaturamento, né, das obras, né, em relação às reformas de trens, né, contratos que foram firmados, né, em períodos superiores ao que estabelece a legislação. Então, todas essas denúncias, nós temos representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, foram pelo menos 15 representações ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que pudessem ser feitas as investigações. Há vários anos já? Há vários anos, desde 2008. Só que além dessas denúncias, também nós já apontávamos naquela época denúncias, né, de corrupção, né, e denúncia também, né, como fala, os contratos, né, já eram preparados, inclusive a gente já tinha denunciado, né, alguns anos atrás, né, qual seria o consórcio que ia ganhar a licitação. Então, isso foi a partir de uma denúncia também feita pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Isso é a cartelização, a formação de cartel. Depois então, ali, necessariamente, não é nem a formação de cartel, já mostrando que já tinha cartas marcadas, já ia saber qual era a empresa que ia estar recebendo. Com essa denúncia da Siemens agora, toda aquela denúncia que nós fizemos em 2008, 2009, as representações do Ministério Público do Estado de São Paulo e que não foram adiante, né, conseguimos agora documentos, né, inclusive do Ministério Público da Suíça, né, que aponta, né, que havia, né, por parte de representantes, né, da empresa do Grupo Alstom, né, na Alemanha, né, e com representantes de pessoas ligadas ao governo do Estado de São Paulo, né, negociações, tem aqui uma tradução, né, onde definia que, nesse documento... De que ano é esse documento? É 21/10/1997. Né, e coloca que esse documento é um diálogo entre uma conversa telefônica, né, depois tem um rascunho de documento escrito, que fala que parte desse dinheiro se trata de remuneração para o governo local.
ela está sendo negociada via um ex-secretário do governador, né, o RM, que aqui é o Robson Marino, para a gente falar um pouco mais sobre ele, e ela cobre as finanças do partido, o Tribunal de Contas e a Secretaria de Energia. Inclusive coloca aqui um percentual em torno de 7,5%, né, aqui tem o 97, governo Alckmin já. O governo Alckmin. Um outro documento que fala aqui que é 8,5% para a Neves, 1% para o Esplendor e 7% para o CM, que é o Cláudio Mendes, que era um intermediário também Isso do são Grupo Alstom de São percentuais Paulo. do valor total do contrato que seriam repassados a esses atores, Isso. enfim. Então o que eles colocam aqui são cartas, documentos. Aqui tem o documento, né, rascunhado, né, ali era a tradução, mostrando aqui efetivamente esse diálogo entre representantes do Grupo Alstom, né, aqui também tem o original que foi feito, aqui está em francês, inclusive, para mostrar que foi feito isso na empresa do Grupo Alstom, pedindo autorização para que efetivamente, né, um percentual fosse pago, né, a representantes do governo do Estado de São Paulo. Então, aquelas representações que nós fizemos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, né, com essas duas cartas. Isso supostamente seriam os montantes relativos à propina. A propina é o pagamento que poderia ser feito. E a hora que você faz o desdobramento, né, e acho que esse debate ele vai estar colocado, né, e já saiu em alguns veículos de comunicação, né, mostrando que em outros contratos, né, tem outros e-mails, né, tem outras ligações telefônicas, né, mostrando que não foi só em 1997. Porque esse aqui é um documento que foi feito a partir, que a gente chama aqui de uma empresa que se chama Segelec, que ela começou a operar no estado de São Paulo em 1983, né, ainda, né, no governo Montoro, que era o governador na época, e ele veio passando por todos os governos, passou pelo Fleury, passou pelo Quest, mas ele foi se aperfeiçoando a partir, né, do final da década de 90. Então, é um problema sério, de fato, estruturado. Tem o debate do cartel? Tem. Mas sim, principalmente um debate que pode estar estruturado uma corrupção generalizada hoje por dentro do governo do Estado. Sei, uma relação promíscua entre Estado e empresa. Eduardo, entra na conversa. Bom, No mesmo campo das questões, eu já vou fazer uma inconfidência aqui para o nosso telespectador, que você contava para a gente em off, a gente estava conversando, e você contava, falava assim, olha, tem inclusive problemas aqui de parte dessas verbas são a título de reforma dos trens, mas parte das reformas já estavam feitas. Como assim? então, isso é um processo que o ex-deputado Simão Pedro entrou na Assembleia Legislativa, no Ministério Público, sobre o contrato de reforma dos trens. Então, o que ele questionava que pelos valores corrigidos do antigo contrato da Alstom, que já foi objeto de uma denúncia anterior, depois de 11 anos retomar esse contrato para adquirir novos trens, o trem reformado ele custava mais de 80% do preço de um trem novo. Só por isso já seria estranho, Sim. por que então não adquirir um trem novo? Porque não, a outra coisa é que a garantia de um trem novo ela é de 10 anos, a do reformado é de 2 anos. E o questionamento que a gente estava apresentando é o seguinte, foram feitas várias reformas antes dessa daí. Então o CBTC, que é o Sistema de Sinalização Eletrônica, que deve dar uma melhorada no viário do metrô e agilizar, esse foi um contrato junto com a Alstom. Então isso já foi feito. Né? O sistema de freios do trem foi feito um contrato anterior. A manutenção dos motores do trem foi objeto de outro contrato. A questão do truque, que são os rodeiros onde ficam as rodas, também foi outro contrato. Quer dizer, se eu somar todos esses contratos, mas todo o custo de mão de obra que a nossa engenharia teve para poder acompanhar e atestar todos esses contratos e atestar todos os trens. Se eu somar tudo isso, ele vai sair muito mais caro do que um trem novo. E o montante disso, você sabe mais ou menos quanto que era? Olha, o contrato dos trens estava 1 bilhão e 700 milhões, se não me engano, né? Dos quatro trens, né? Eu acredito que foi esse valor gasto... daria para adquirir outros 4 trens novos? Dá bem mais, viu? Bem mais. Bem mais. Bem mais. Foram reformados 98 trens nesse valor. Então, com esse valor, eu consegui adquirir uma frota muito mais nova, uma frota mais moderna e que fosse me dar menos manutenção após o período em uso. Ou seja, esse seria mais por exemplo, um indício de que pode haver, digamos, situações que ainda serão investigadas ou estão sendo investigadas, mas situações
de um uso, no mínimo, não adequado do dinheiro público entre reformar trens, Sim. por exemplo, e comprar, adquirir Sim. trens novos. Eu quero colocar o Dr. Vicente Bagnoli, obrigado pela presença, que é especialista em direito concorrencial, né, nas concorrências públicas, e queria que o senhor nos explicasse, do ponto de vista jurídico e técnico, né, como é que esses contratos são organizados e como que estão sendo, como é que se configuram essas investigações pelo Ministério Público, com essa ideia dos cartéis internacionais. Estamos falando de questões que envolvem documentos e denúncias e processos que correram na justiça e dentro das empresas, né, procedimentos administrativos em outros países. Como que essas investigações são feitas? Muito bem, boa noite a todos. O cartel é um acordo entre empresas que, ao invés de competirem, elas dividem o mercado para aumentar o seu lucro, o seu ganho, em detrimento da sociedade, que acaba pagando mais por um preço, por um produto e pela falta da competição. Então, o cartel é uma figura infracional, criminosa na nossa legislação? Tanto na lei administrativa, que é a lei de defesa da concorrência, quanto na legislação criminal. Então, você tem tanto a repercussão criminal quanto a administrativa. Esse caso que está sendo discutido do suposto cartel, e por que suposto? Porque ainda não foi condenado, então não podemos falar que é um cartel se não tem a condenação. Se não tem a investigação e as conclusões. Então né? Teve o início, acho que isso é importante destacar, que ele tem início com um acordo de leniência, que é um instituto muito importante, que foi implantado no Brasil a partir de 2000, e a partir de 2003 começou a ganhar certa notoriedade e é utilizado na maioria dos países do mundo que tratam do direito da concorrência. Quando uma das empresas participantes de um cartel procura a autoridade de defesa da concorrência e, em troca de benefícios, ela faz a delação desse cartel, ela denuncia a prática. É por isso que tem se a gente quisesse mal comparar entre a pessoa física e a jurídica, seria um instituto correspondente à delação premiada. Isso, que nós falamos acordo de leniência, que vem do inglês Leniency Agreement, né, a tradução literal do nosso instituto. E é importante porque é a partir de acordos de leniência que o governo, o Estado, ele acaba descobrindo diversos cartéis e ele, Estado, não precisa ir atrás do cartel. É o cartel que vai atrás do governo, alguém, e leva todos os indícios. Então, a empresa denunciante ela tem que colaborar com as investigações, apresentar quem são os outros também participantes e, ao final, ela tem um benefício da leniência. Então, foi, no caso, em análise, a Siemens procurou o governo do Estado, o CAD, a Autoridade de Defesa da Concorrência, celebrou o acordo de leniência com o CAD e teve início as investigações. Então, é um processo um pouco demorado e tem que correr sob sigilo para não atrapalhar as investigações. Tem a parte de busca e apreensão, que você vai em todas as outras empresas, recolhe documentação, informação, HDs dos computadores e leva tudo para o CAD, onde é feita uma triagem desse material. O que justifica o sigilo, porque senão as empresas poderiam se defender e sumir com documentos, por exemplo, etc. Se você sabe que vai ter uma busca e apreensão, você some com os documentos. Então, hoje, nós estamos nessa fase inicial, que o CAD já teve acesso às informações, a busca e apreensão, está fazendo uma triagem dos documentos. E uma recente decisão que teve da Justiça deu acesso, além do CAD, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, acesso a toda essa documentação, e depois de feita a triagem, ao Estado de São Paulo e ao Distrito Federal, do que foi feita a triagem. Ou seja, aquilo que tem relação ao processo, o Estado e o Distrito Federal terão acesso. Aquilo que não tem relação ao processo, apenas o Ministério Público, Federal, Estadual e o CAD têm acesso. Isso não ficará público e nem tem por que ficar público. Tá certo. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.